Desigualdade das riquezas. O que o Espiritismo tem a nos dizer a respeito da desigualdade financeira, a desigualdade das riquezas aqui no mundo material. Esse é o assunto de hoje, aqui no canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Bruno Marota. E se você gosta de Espiritismo e espiritualidade, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos para a gente ajudar a divulgar a doutrina espírita. E sem perdermos tempo, vamos adentrar logo no tema de hoje, que é a desigualdade das riquezas aqui no mundo material, sob a ótica do Espiritismo. O que o Evangelho segundo o Espiritismo tem a nos dizer a respeito dessa desigualdade das riquezas que acontece aqui na Terra. A desigualdade das riquezas aqui no mundo material, segundo a doutrina espírita, é algo que nós inutilmente tentaremos resolver, ainda mais se nós levarmos em consideração somente a existência de uma única vida. Ou seja, a nossa visão da desigualdade das riquezas, ela é baseada apenas no mundo material, apenas em uma única existência corporal. E por isso, nós não temos como resolver esse problema se nós nos mantivermos nessa perspectiva mais estreita, se nós não expandirmos o nosso horizonte para além da vida material, considerando as diversas reencarnações. E aí, sob a perspectiva de uma única vida, de fato, isso nos parecerá uma injustiça. Mas, se nós estivermos diante da reencarnação, se nós tivermos uma perspectiva de mais vidas, aí a coisa muda um pouco de figura. O que parecia uma injustiça acaba se tornando, na verdade, uma justiça. E é isso que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje. E por que nós não somos todos igualmente ricos? O que a doutrina espírita vai nos dizer é que a resposta é bem simples. Porque nós não somos todos igualmente inteligentes, nem igualmente dispostos ao trabalho, nem lúcidos e previdentes o suficiente para conservarmos aquilo que nós adquirimos com o nosso trabalho. Então, se cada um trabalha um tanto diferente, é natural que cada um receba recompensas diferentes pelo seu trabalho. Então, é natural que cada um armazene as suas riquezas, as suas recompensas, de forma diferente. E alguns guardem para usufruir no momento futuro e outros não. Isso é natural do ser humano e da diversidade de caráteres que existem. Cada pessoa é de uma forma. E isso é retrato das vidas anteriores dessa pessoa e da vida atual. Cada um se desenvolveu, cada um evoluiu aspectos diferentes da sua personalidade. Então, por causa disso, nós não vamos conseguir fazer com que cada um de nós seja rico da mesma forma. E ainda que nós dividíssemos toda a riqueza do mundo de forma igualitária, isso não seria suficiente para que todos fossem ricos. O que aconteceria é que todos estariam em um nível mais baixo, talvez não na pobreza hoje em dia, mas em um nível um pouco acima disso. E existe uma função da riqueza no mundo. É o que a gente vai trabalhar no decorrer desse vídeo. E é claro que o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele era de 1860, mais ou menos, tá? E lá, a riqueza no mundo era muito menor do que a riqueza que existe hoje em dia. O mundo foi se desenvolvendo e foi criando riquezas. Na verdade, nós hoje, a maioria esmagadora de nós, pelo menos aqui no nosso país, retirando os miseráveis, nós somos muito mais ricos do que a maioria da população brasileira em muitos anos atrás, 100, 200 anos atrás. Nós vivemos em condições muito melhores de conforto do que a população vivia antigamente. E se nós transportarmos esse raciocínio para toda a humanidade, vivendo 1000 anos atrás, nós vamos ver que hoje nós somos muito mais ricos, temos muito mais conforto, muito mais garantias de vida do que as pessoas que viviam
1000 anos atrás. Estamos livres de diversas doenças, temos acesso a remédios, a comida de forma permanente, a água de forma permanente, pelo menos a maioria de nós. Até os mais pobres entre nós têm acesso a confortos que muitos não teriam 1000 anos atrás, ou quase todos. E algumas coisas nem os mais ricos tinham acesso a certos confortos que nós temos hoje aqui. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos diz que se fosse feita essa repartição igualitária da riqueza, em pouco tempo esse equilíbrio seria desfeito, justamente pela diversidade das características das pessoas. Uns iriam consumir, iriam gastar, outros iriam empreender, outros iriam fazer uma poupança e por aí vai. Alguns colocariam dinheiro para render, outros iriam empregar algumas pessoas que haviam gastado todo o seu dinheiro para trabalhar para elas e por aí vai. A diferença dos comportamentos faria com que esse desequilíbrio fosse rompido em pouco tempo. E se esse equilíbrio fosse mantido de forma artificial, todo o incentivo aos grandes trabalhos da humanidade ele seria desfeito, seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos para o progresso da humanidade. Afinal de contas, até as bactérias respondem a estímulos. É verdade ou mentira? Não é verdade o que eu estou dizendo? Se cada pessoa tivesse garantido para si um nível alto de conforto, não haveria o progresso na humanidade. Não haveria o desconforto necessário para que as pessoas recebessem um estímulo e corressem atrás do seu próprio desenvolvimento. As pessoas aqui no nosso mundo ficariam estagnadas no seu desenvolvimento, ainda mais se elas fossem proibidas de usufruir da sua capacidade maior de produção, já que cada um tem uma capacidade produtiva e aptidões diferentes. Se a pessoa não pudesse usufruir daquilo que ela mesma faz, que é diferente dos outros, das suas especialidades, naturalmente ela se sentiria pouco incentivada a continuar fazendo aquilo. Uma vez que ela percebesse que, não fazendo nada, ela receberia o mesmo tanto, ela teria o mesmo nível de conforto, no grau evolutivo em que nós nos encontramos, nós não iríamos evoluir, nem como espíritos, intelectualmente, nem como planeta, nem como sociedade. As grandes invenções não iriam acontecer, porque todos ficariam acomodados, sabendo que qualquer esforço não seria recompensado. Se Deus concentra a riqueza em certas mãos, nas mãos de certas pessoas, é para que essas pessoas façam bom uso da riqueza e multipliquem essa riqueza pelo mundo, como a parábola dos talentos. Ao invés de sermos o servo preguiçoso que pega a riqueza e enterra, o nosso objetivo, na verdade, é multiplicar a riqueza que o nosso Senhor nos deu. Então, se a riqueza está concentrada nas mãos de alguns, é para que ele desenvolva e multiplique isso pelo mundo. E como eu já falei no vídeo de hoje, nós somos agora, como sociedade, muito mais ricos do que nós éramos 1000 anos atrás. E isso é justamente porque a riqueza, ao ficar concentrada nas mãos de algumas pessoas, deu condições dela ser trabalhada e ser ampliada com o desenvolvimento das coisas que tem aqui na Terra, com o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento de serviços e novos produtos, novas descobertas que fazem com que a nossa vida fique melhor como sociedade e a nossa vida individual também. Mas por que Deus dá a riqueza para pessoas incapazes de frutificá-la, pessoas incapazes de multiplicarem, de fazerem o bem com essa riqueza? E eu volto a falar da parábola dos talentos. Alguns receberam os talentos e multiplicaram, cada um segundo as suas capacidades. Um servo recebeu 5 talentos e multiplicou, dobrou os talentos. Outro servo
recebeu 2 talentos e multiplicou esses talentos também. Já o outro servo, que era menos capaz, recebeu apenas 1 talento e, com medo, ele enterrou esse talento e não o multiplicou e, por isso, foi punido. 1 talento não significa uma moeda, mas uma boa quantidade de riqueza daquela época. Nesse caso, assim como na parábola dos talentos, essa riqueza que é recebida, ela se constitui como uma prova e a pessoa pode fazer bom ou mau uso dessa riqueza. Pode utilizá-la para o bem ou até mesmo utilizá-la para o mal. Vai caber a decisão a cada um. A semeadura é livre, mas existem consequências dos nossos atos. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, dependendo do que você fizer com o dinheiro que lhe foi confiado, se você o utilizou para o bem, a sua recompensa futura será melhor ou pior. Na parábola dos talentos, aqueles que multiplicaram os talentos entraram no gozo do seu senhor. E aqueles que não multiplicaram os talentos, que ficaram com preguiça, esses foram destinados a um local de sofrimento, onde haveria choro e ranger de dentes. Então, esse entendimento é um dos entendimentos possíveis que nós podemos tirar da parábola dos talentos. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem ou ao mal. Deve caber a ele a decisão do que fazer com seu livre-arbítrio. Então, uma vez que ele receba a riqueza, ele não pode ser obrigado a trabalhar no bem com essa riqueza, porque senão mérito nenhum ele teria. Não tendo mérito, aprendizado nenhum ele teria. E não tendo nenhum aprendizado, não há objetivo em se obrigar alguém a fazer alguma coisa. Então, por isso, tanto pessoas extremamente capazes como as menos capazes recebem a riqueza em mãos e elas têm a oportunidade de multiplicá-la para o bem de todos, de utilizá-la da melhor forma possível e não somente para o seu benefício próprio. Nem todos conseguirão. Alguns sucumbirão nessa prova. E não subestimem a prova da riqueza. A prova da riqueza, ela costuma ser muito mais complexa e muito mais difícil do que a prova da pobreza. O pobre, ele não tem o poder em mãos. Ele não tem a capacidade de fazer tudo aquilo que seus desejos querem. Ele não pode realizar todos os seus desejos. Já o rico, quanto mais rico, mais poder ele tem, maior a capacidade dele de realizar os seus desejos. E por isso ele está sujeito a uma queda muito maior, uma queda com muito mais vigor, digamos assim. A quantidade de erros que ele pode cometer é muito maior do que aquele que é pobre. Aquele que é pobre, ele pode decidir roubar, ele pode decidir matar, ele pode reclamar da condição que tem, viver murmurando, ou viver uma vida normal, trabalhar, tentar se desenvolver e aceitar essas condições. O rico, ele pode fazer tudo o que o pobre fez para se tornar mais rico. Ele pode roubar, ele pode matar, ele pode abusar do seu poder, ele pode satisfazer todos os seus mais íntimos desejos materiais com relação a todos os pecados possíveis e imagináveis que existem. É só a gente procurar um pouquinho, a gente lembrar do que aconteceu aí em Hollywood algum tempo atrás, a respeito da lista do Epstein e a respeito das festas do P. Diddy, e a gente vai ver que o que é possível fazer, até onde nós conseguimos chegar ou decair com a riqueza, não é nem de perto até onde nós conseguimos e nós podemos cair com a pobreza. Então não subestimem a prova que é a riqueza. A prova da riqueza ela é tão difícil que até Jesus comentou sobre ela na Bíblia. Quando o mestre nos diz que é mais fácil que uma corda de navio passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus, o que ele está dizendo é exatamente isso, que a prova da riqueza é muito difícil,
que as pessoas dificilmente conseguirão superá-la. Então, muito provavelmente, o rico não vai entrar no reino dos céus, mas não porque ele é rico. Na própria Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas ricas que fizeram bem, de pessoas ricas que caminharam segundo a lei de Deus. Não é isso que ele está falando, que você não pode ser rico, mas que a prova da riqueza, essa sim, é muito difícil. E se você achou estranho que eu falei corda de navio ao invés de camelo, porque o camelo, na verdade, é uma corda daquelas de amarrar navio. Não faria sentido ele do nada dizer que um camelo não passaria pelo buraco de uma agulha. Esse camelo, na verdade, é uma daquelas cordas que amarram barcos, e quanto maior o barco, maior a corda, né? Quanto maior a riqueza, maior a corda. Quanto maior a riqueza, mais difícil é a prova. Eu acho que esse é o maior ensinamento que nós podemos tirar dessa parábola de Jesus. A pobreza é para os que sofrem uma prova de paciência e de resignação. E a riqueza é para aqueles que a detêm uma prova de benevolência e de caridade. É isso que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A riqueza, ela cumpre duas principais funções no nosso caminho de evolução, tanto espiritual como em sociedade. Uma delas é a experimentação moral das pessoas que a possuem, para ver se elas irão ou não conseguir se manter firmes diante dessa prova. E a outra é se tornar meio de ação para o progresso da humanidade. E é por isso que nós vemos a riqueza mudar de mãos de tempos em tempos. Famílias que eram pobres conseguem enriquecer e famílias que eram ricas conseguem ficar pobres. Por isso dizem que a terceira geração acaba destruindo toda a riqueza que foi construída pela primeira geração. Justamente porque Deus faz com que a riqueza mude de mãos de tempos em tempos. A prova é diferente para cada um. E aqueles que nasceram ricos hoje, amanhã nascerão pobres ou já nasceram pobres. E aqueles que nascem pobres hoje, ou já nasceram ricos, ou nascerão ricos amanhã, todos terão que passar pela situação da riqueza, assim como pela pobreza. Todos terão que experimentar esse contexto, essa situação, para se provarem dignos ou não de possuí-las. E é claro que existem algumas pessoas que já vêm aqui para a Terra com uma missão. Eles recebem a riqueza para que através dela possam desenvolver a nossa sociedade. São espíritos que já possuem uma missão, já possuem uma ideia fixa a respeito do que eles vão fazer, já nascem com essa ideia e vão, pouco a pouco, colocando essas ideias em prática e desenvolvendo a nossa sociedade. Porque existem filhos de pessoas ricas que fazem boas coisas com a riqueza, que desenvolvem mais ainda, que aumentam essa riqueza, geram emprego, trazem evolução, trazem conforto para a sociedade. E alguns outros filhos nada mais fazem do que gastar o dinheiro, do que aparecer na mídia, torrando o dinheiro e usufruindo de todos os prazeres que aquilo pode lhes dar. A diferença é essa. Alguns sucumbiram diante da prova, outros não sucumbiram. E alguns outros vieram com uma missão especial e a estão cumprindo. E isso que a gente tem que entender. Então, se hoje você está numa condição de inferioridade financeira, amanhã é provável que você não mais o esteja. Pode ser que você até mesmo tenha pedido essa condição e que lhe seja impossível aqui nesse mundo alcançar uma condição maior, porque você pode ter feito mau uso da riqueza em uma vida anterior e agora pediu a pobreza para não cair nas mesmas tentações e nas mesmas armadilhas que você caiu no passado. Veja, pode ser. Eu não estou falando que é. Não estou falando que você precisa se manter e aceitar a situação em que você se encontra e se manter nela até o final da sua vida. Não.
Nós estamos aqui para procurar a nossa evolução intelectual e moral. Deus nos deu o instinto, Deus nos deu esse desconforto com a situação em que nós vivemos para que nós busquemos a nossa melhoria, o nosso conforto. Então não há nada de errado em buscar uma situação melhor para você mesmo. As pessoas que abusam da riqueza e do poder, elas podem até conseguir mudar as leis aqui na crosta terrestre, aqui no mundo material. Mas elas não vão conseguir mudar o coração, nem a faixa de vibração delas, quando elas estiverem do outro lado. E lá, inevitavelmente, elas estarão sujeitas às leis universais do mundo material e do mundo espiritual. Elas estarão sujeitas à lei de Deus. E estando lá, vibrando numa faixa inferior, numa faixa mais próxima da matéria, numa vibração de pensamentos ruins, ela não vai conseguir se elevar. E não vai adiantar ela tentar mudar a partir daquele momento. Não é assim que acontece. Ela não vai conseguir se modificar, isso vai demorar tempo, e ela terá que passar por todas as consequências de aquilo que ela fez de errado. E do lado de lá não há como se alterar as leis. Do lado de lá, de nada vale a riqueza que foi aqui acumulada, nem o poder que era aqui exercido. Quando se chega lá, os poderes são outros, as hierarquias são outras, e o mundo material só influencia aqueles que estão nas vibrações mais baixas. E para o pior, nada de bom existe nesse tipo de influência. Já aqueles que estão mais desligados da matéria, que não se apegam às suas riquezas, esses têm um caminho melhor a seguir lá no plano espiritual. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que a origem do mal não reside na quantidade de dinheiro em si, mas no egoísmo e no orgulho que as pessoas possuem. Que os abusos de toda espécie cessarão quando a humanidade se desenvolver espiritualmente, se desenvolver moralmente e começar a funcionar baseando-se na lei da caridade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado claro o assunto da desigualdade das riquezas segundo a visão espírita. E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fique bem, a gente se vê.